Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Então, essa aula é voltada para os alunos do segundo ano do Colégio Alfenísia Freire. A disciplina é arte. E o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar continuidade ao estudo sobre o neoconcretismo. Na última aula falamos sobre poesia marginal. Antes disso, tínhamos falado sobre o poema Processo e o poema Praxis, e a poesia Praxis. Agora a gente vai falar sobre outras tendências dentro do neoconcretismo, sobre prosa, romance, os tipos de romance, conto e crônica, mas é relativamente pequeno, então relaxa que vocês não vão precisar ficar olhando para minha cara durante muito tempo, não. Então, é o seguinte, alguns poetas, alguns artistas, eles não vão se filiar a nenhuma dessas tendências artísticas que falamos anteriores, né? A poesia marginal, o poema processo, a poesia praxis, o próprio tropicalismo também, que vai ter um pé dentro do neoconcretismo. E aí vão ter algumas pessoas, alguns artistas, que eles não vão se enxergar como parte integrante de nenhum de nenhuma dessas tendências artísticas. E aí eles vão buscar um outro tipo de escrita, um outro tipo de arte para poder fugir dessa ideia. E pronto. Constituindo obra pessoal, seguindo novos caminhos, ainda muito novos e incertos para serem catalogados. Essa apostila vai estar na mão de vocês também. Aí eu tô lendo aqui, tô discutindo, falando e tal, mas de boa, vocês vão entender. Eles ainda têm uma ideia muito incerta a respeito desse caminho que eles estão buscando, que eles estão encontrando, e por conta disso, e por serem muitas vezes artistas que estão trabalhando isso isoladamente, ou então são poucas pessoas que trabalham esse tipo de tendência artística, não são vistos como pessoas que fazem um tipo de movimento artístico, né? Como foi a poesia marginal, como é o neoconcretismo em geral, são tendências que vão ganhar bastante adeptos. Mas há essas outras tendências que, separadamente, não têm uma definição exata, mas que, num contexto geral, é importante a gente falar, porque ao longo do tempo eles vão ganhando novos significados e novas adesões. E aí é que fala, ainda muito novos, incertos para serem catalogados, ou retomam a linha criativa de poetas já consagrados como Drummond, Murilo Mendes e João Cabral de Melo Neto. Né? Drummond, você sabe, Carlos Drummond de Andrade, né, gente? E aí é o caso de Adélia Prado, Manuel de Barros, José Paulo Paes, Cora Coralina. Todos eles eu sei que vocês já ouviram falar, né? Inclusive, ou não. Mas enfim, aí a gente começa com a prosa. O que é a prosa? Assim como na poesia, na prosa o período pós-moderno caracteriza-se por uma pluralidade de tendências e estilos. A partir dos anos 70, vão se quebrando limites entre os gêneros literários. Romance e conto, conto e crônica, crônica e notícia, desdobram-se e acabam incorporando técnicas e linguagens, antes fora de seus domínios. Dessa forma, aparecem romances com áreas de reportagens, contos parecidos com poemas em prosa ou com crônicas, autobiografias com lances romanescos narrativos que adquirem contorno de cena teatral. Texto que se constrói por justaposição de cenas, reflexões, documentos. Quando a gente fala a respeito de prosa, a gente faz uma diferenciação para a poesia, porque a poesia ela costuma ter uma métrica, né? Costuma trabalhar com a ideia de rima, com a ideia de velocidade, quantidade de palavras, quantidade de parágrafos. Os sonetos, por exemplo, são poesias bem construídas lá com 4 parágrafos, sendo os 2 primeiros com 4 versos, os 2 últimos com 3 versos. E a prosa, ela basicamente vai quebrar com essa construção meio que academicista, né? Essa ideia de regramento, essa ideia de você colocar regra
para compor uma poesia é algo que é extremamente academicista. É algo que a academia defendia, precisa ser bonitinho desse jeito e tal, e pronto. Mas, quando você fala de prosa, a prosa pode ser qualquer construção literária que é vista de forma poética, é vista de forma literária, né? Que chama a atenção pelo que fala de forma a construir um romance. Quando a gente fala de romance, é importante, gente. Romance não é aquela coisa bonitinha que fala de coração, amor, paixão e tal, não. Romance pode falar de morte, pode falar de cangaço, pode falar do coleguinha arrancando a cabeça do outro. Tipo, de boa. Então, romance vai ser toda a história que envolve um enredo literário, que envolve questões que vão, algumas vezes de forma ficcional, outras vezes de forma mais realista, aquilo que é baseado em fatos reais. Tal. Tipo, as novelas são romances, tem a escrita através do romance. Né? Basicamente todos os livros literários que não são livros técnicos, eles são romances, são histórias, são enredos que tratam sobre temas diversos, né? Então é por isso que aqui fala que a prosa vai ter essa incorporação de várias técnicas e linguagens, o teatro vai se utilizar da prosa, você vai ter essa justaposição de cenas, reflexões, documentos, tudo isso vai poder chegar, ser pego e ser colocado dentro de um texto literário. Então, ele vai ganhar realmente essa ideia de como se fosse uma peça teatral. E aí o romance, ora segue as linhas tradicionais, aprofundando-se e enriquecendo-as com novos temas, ora inova, criando novas nuances de prosa. E aí a gente vai separar em 5 tipos de... Não, tem um tipo pra cacete aqui. Em 6 tipos de romance. Pronto, tá. Não, são 6 tipos de romance, na verdade. É porque dentro do romance político a gente tem algumas separações aqui. São 6 tipos de romance. O primeiro é o romance regionalista. Seguindo um caminho tradicional, iniciado desde o romantismo, aí o romantismo enquanto movimento artístico, uma safra de bons escritores continua a retratar o homem no ambiente das zonas rurais, com seus problemas geográficos e sociais. Aí vai ter uma série de exemplos, né? Mário Palmério com Vila dos Confins, José Cândido de Carvalho com Coronel Lobisomem, Bernardo Heres, Herbert Salles, Antônio Calado. Antônio Calado acho que é um dos mais conhecidos entre eles. Então, o romance regionalista, tá? Eu não vou cortar essa coisa não, viu? Então, o romance regionalista vai ser aquele tipo de texto literário que vai buscar retratar a população que vive no ambiente das zonas rurais, os seus problemas geográficos e sociais, né? A sua ambientação dentro do sertão, dentro dessas zonas rurais, a forma que ele lida, por exemplo, com a seca, com a miséria, com o abandono dos governos, ou se a gente for trazer um pouco mais para a atualidade, por exemplo, com a espera pela transposição do Rio São Francisco, digamos assim, se pode fazer um romance literário, um romance regionalista, através dessas ideias, desses questionamentos, desse enredo que fala sobre toda a problemática vivida pelos habitantes das zonas rurais. O romance intimista, na mesma linha de sondagem interior, de indagação dos problemas humanos, iniciado por Clarice Lispector, vários autores exploram o interior de personagens angustiados, desnudando seus traumas, problemas psicológicos, religiosos, morais e metafísicos. É o caso de Lígia Fagundes Telles em Ciranda de Pedra, ou As Meninas, Altran Dourado com Ópera dos Mortos. Vocês veem até que pelo próprio nome dos livros, das obras,
que algumas delas se tornam, inclusive, romances teatrais, né? Você percebe que os nomes já retratam muito a ideia de algo pertencente a si, né? Ciranda de Pedra, Ópera dos Mortos, O Risco no Bordado, Osman Lins com O Fiel e a Pedra, Lia Luft com Reunião de Família. Puta que pariu, que você pode pensar, a ideia de família onde mais tem problema é dentro do seio familiar, né? Então, Aníbal Machado com João Ternura, Fernando Sabino com Contra Marcada, José Montelo, Chico Buarque com Estorvo. Então, a ideia do romance intimista muitas vezes acaba sendo meio que um monólogo, até falando das próprias angústias, daquilo que ele passa com ele mesmo, com o seu eu interior, né? As dificuldades vividas por uma pessoa com ela mesma. Claro, você pode ter um contato, uma relação com o mundo exterior, e a partir desse contato com o mundo exterior é que vai gerando as angústias que você traz para dentro de si. Mas a ideia do romance intimista é você trabalhar justamente com as questões pessoais, né? Esses problemas, esses traumas que são pessoais, essas questões psicológicas. O romance intimista ele pode ser chamado também de romance psicológico, porque mexe com a ideia realmente do seu eu interior. São essas lutas, essas brigas entre você e você mesmo. Tem um romance urbano social, documenta os grandes centros urbanos com seus problemas específicos, a burguesia e o proletariado na constante luta pela ascensão social, as lutas de classe, a violência urbana, a solidão, a angústia, a marginalização. E aí tem exemplos como Um Ramo para Luísa, de José Condé, O Ventre, de Carlos Heitor Cone, Marcoré, do Antônio Olavo Pereira, vários outros autores como Rubem Fonseca, o Feliz Ano Velho, do Rubem Fonseca, é um livro sensacional. Eu devo ter até aqui em casa. É um livro muito foda, muito bom mesmo. Mas enfim, aí esse romance urbano social vai ser uma literatura que vai tratar justamente da contraposição ao romance regionalista, que vai falar sobre os problemas sociais, as dúvidas, as críticas, a vivência do homem do campo. No romance urbano social vai falar da vivência do homem dentro desses grandes centros urbanos, os problemas sociais em relação às pessoas que habitam esses centros urbanos. Aí você pega essa busca pela ascensão social, a briga entre a burguesia e o proletariado, a ideia do capitalismo, né? O capitalismo selvagem, a forma que isso engole as pessoas e vai gerando diversas desigualdades sociais, que gera a questão da violência também, marginalização, solidão, angústia, enfim, romance urbano social é isso. Tem um romance político, que aí dentro do romance político ele se divide em 4 partes. E aí a gente tem aqui: a censura calou durante um tempo as vozes dos meios de comunicação de massa. Se a gente for parar para pensar durante o período da ditadura militar, que a imprensa era impedida de exercer o seu trabalho porque ela tentava buscar mostrar a realidade que acontecia no país e havia uma perseguição política e uma tentativa de que aquilo que acontecia dentro da nossa sociedade, aquilo que acontecia dentro do nosso país, não poderia ser divulgado pelas grandes mídias. Não é à toa que a gente vai ter durante um bom tempo diversas receitas de bolo aparecendo nos jornais. Porque o que era a receita de bolo? Nada mais era do que um tipo de censura que acontecia nos jornais, num determinado espaço, naquele jornal, que era para ter um texto, para falar, para fazer uma crítica sobre algo que estava acontecendo, para mostrar uma realidade que estava acontecendo naquele momento, uma perseguição política, um assassinato por parte do regime militar e tal. E aí, como não poderia sair ali
aquela reportagem, aquele artigo, eles substituíam aquele espaço por uma receita. Botavam lá uma receita de bolo. Era uma forma de chamar a atenção para a crítica, né? Ao período que se passava na história. Então, e aí dentro do romance político, o romance ele passa a suprir essa lacuna, suprir esse espaço que a mídia não conseguia ter. Então, registrava o dia a dia da história, fazendo surgir novas modalidades de prosa. Aí dentro do romance político a gente vai ter a paródia histórica, com Márcio de Souza, Galvez, Imperador do Acre, Ariano Suassuna, famosíssimo Ariano Suassuna, com a Pedra do Reino, João Baldo Ribeiro, baiano, aí com o Sargento Getúlio. Eles fazem uma paródia histórica porque eles pegam personalidades, principalmente personagens militares que existiam de verdade, e aí eles fazem uma sátira com aquele personagem. Modificam a imagem dele, tipo, porque enquanto digamos que o Sargento Getúlio, na verdade, se chama Coronel Mateus, sei lá, nome aleatório, viu, gente? Se chama Coronel Mateus, é um cara alto, branco, forte e tal. Aí de repente se trabalha um Sargento Getúlio, que é um cara justamente oposto a ele. Mas a ideia das atrocidades realizadas é a mesma, só que vai fazer isso de uma forma mais satírica, uma tentativa de amenizar um pouco a história, mas sem deixar de mostrar a realidade que existe ali das ações por parte do regime militar. O romance-reportagem, com emprego de linguagens jornalísticas e enredos com relatos de torturas como veículo de denúncia e protesto contra a opressão. O Inácio Loyola Brandão vai fazer isso em Zero, não verás país nenhum. Antônio Calado com Quarupi, Reflexo do Baile. Roberto Drummond com Sangue de Coca-Cola. Rubem Fonseca, novamente, com O Caso Morel. Esse romance e reportagem nada mais é do que a produção literária que vai mostrar todo o detalhamento em relação a acontecimentos de tortura. É uma forma de mostrar que existia tortura naquela época, e você vai fazer todo o detalhamento do contexto que levou àquela tortura e a forma que aconteceu essa tortura, ou essas torturas, né? Você pode pegar como base uma tortura em si, de uma pessoa, mas você vai mudar os nomes, claro, normalmente, mas para que as pessoas possam ter ideia do que era a realidade que estava acontecendo ali, né? E aí é uma linguagem mais jornalística que ele usa dentro desse romance. Tá. O romance policial, com aspectos urbanos e políticos, aparece na ficção de Marcelo Rubens Paiva, em Bala na Agulha, de Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é autor de um dos livros que talvez seja um dos mais espetaculares também que eu já li, que é o Buffo Spallanzani. Ele tem várias obras que são desse período. Rubem Fonseca, que foi perseguido durante o período do regime militar, ele chegou a ser preso, também foi torturado. E aí o romance policial, que é uma dessas vertentes dentro do romance político, ele vai trazer os aspectos urbanos e políticos, realmente. É o romance, digamos que é um romance político em si. O romance policial é o romance político em si, né? Trazendo esses aspectos da realidade social, naquele momento histórico, e as ações dos políticos. Quem eram os políticos? Quem é que estava no poder? Era o pessoal, eram os militares, né? Então isso fazia parte do romance policial. E o romance histórico, que consegue fundir a narrativa policial, fatos políticos, abordagem histórica, com grandes representantes, como a obra Agosto, de Rubem Fonseca, que retrata os acontecimentos políticos que levaram Getúlio Vargas ao suicídio, Boca de Inferno, de Ana Miranda, que retrata a Bahia do século XVII, e os envolvimentos políticos amorosos de Gregório de Matos. Fernando Moraes escreve Olga,
Olga, inclusive, virou filme, virou série na televisão, que é a história da esposa de Luiz Carlos Prestes, entregue aos alemães nazistas pelo governo de Getúlio Vargas. Então, o romance histórico nada mais é do que a fusão dessa narrativa policial, dos fatos políticos e abordagem histórica, trazendo todo o contexto e tal. Então, é simples. Tem a ideia do realismo fantástico também, do surrealismo, que aí é a construção por parte da literatura, por parte dos escritores, de metáforas que representam a situação do Brasil, aí se utilizando de situações absurdas e assustadoras. Né? É você pegar simplesmente e exagerar na sua narrativa, né? Transformar personagens que fazem parte da realidade, fazem parte do cotidiano, daquele contexto histórico, e transformá-los, por exemplo, em monstros propriamente ditos. Né? Digamos, você pegar uma determinada pessoa que seja um torturador e fazer dentro daquela escrita, dentro daquela história, você vai mudar a ideia do torturador para sendo, sei lá, uma cobra, ou um dragão, ou... enfim, é uma transformação da realidade. Vai pegar, vai transformar aquilo numa metáfora, né? O cara é o mais brutal de todos. Então, na literatura, no texto que vai fazer, ao invés de se colocar general tal, coronel tal, vai colocar a imagem de um leão, a ideia de um leão, a ideia de um tigre e tal. Então, é essa ideia do realismo fantástico, que é de fantasia, ou do surrealismo, né? Que é aquilo que está dentro de um realismo mais psicológico, modificado, para poder manter uma narrativa, mas se modificando completamente os personagens, levando para o lado da fantasia. Você tem um romance memorialista ou autobiográfico, aí já voltando para os outros romances, né? Isso foi tudo dentro do romance político. E aí, passando do romance político, a gente tem um romance memorialista. Tendência surge na ficção brasileira na década de 80, já ao final do regime militar, misturando autobiografia, relatos de viagens memoriais e reflexões de intelectuais que viveram no exílio ou foram testemunhas das atrocidades cometidas pelo regime militar. Então, esse romance memorialista, a ideia de memorialismo, é justamente de memória. Então, dentro de uma autobiografia que vai se confundir com a própria história. Né? Você vai contar a sua história, a autobiografia é você contando a sua história, mas relatando também acontecimentos políticos que estavam acontecendo ao seu redor. A sua participação dentro desses acontecimentos que eram políticos. Né? Romances experimentais e metalinguísticas desenvolvem novas técnicas de narrativa e trabalho linguística que apresentam estrutura fragmentária. É uma mudança total em relação à literatura. A metalinguagem é você começar a trabalhar com outras formas de se promover os símbolos. Você vai fugir do aspecto meramente da grafia, da escrita, e começar a utilizar a contagem dessa história, desse romance, através de objetos, através de símbolos, através de imagens. Então você vai ter uma experimentação, uma metalinguagem, algo que ultrapassa a simples ideia da língua, a simples ideia da escrita, né? Dessa linguagem em si. E, para finalizar, só um básico dos básicos aqui, a gente tem assim, o conto e a crônica. A partir dos anos 70, houve uma verdadeira explosão editorial do conto e da crônica, por serem narrativas curtas, condensadas e atenderem à necessidade de rapidez do mundo moderno. Novas dimensões foram introduzidas no conto tradicional, subversão da sequência narrativa, é a quebra da sequência narrativa, interiorização do relato, colagem de flashes e imagens. Para quem já assistiu o filme Efeito Borboleta, ele trabalha muito bem com isso, de
desses flashes das imagens, tal, da construção de movimentação de idas e vindas dentro da literatura, dentro do cinema, dentro do audiovisual, né? Fusão entre poesia e prosa, evocação de estados emocionais. A crônica é texto ligeiro de interpretação imediata, com flagrantes do cotidiano, também passou a agradar o leitor, tornando-se popular. Então, aí a gente vai ter essa diferenciação, né? O conto vai ser algo muito mais trabalhado, vai ser algo mais bem construído, algo que não precisa ser resumido, digamos assim. O conto é um livro. Já a crônica pode ser um texto dentro desse livro. A crônica é o que a gente vê nos jornais. A crônica é o que a gente vê, por exemplo, num texto que você produz em sala de aula de forma romanceada. Digamos, a professora de redação, o professor de redação pediu para vocês produzirem um texto que fale sobre a emoção de alguém que vai à praia pela primeira vez depois da quarentena, as sensações que a pessoa tem. Isso daí, dependendo da forma que foi escrita, se tiver um bom enredo, se tiver uma ideia de emoção ali, pode muito bem se tornar uma crônica. Então, depende muito da forma que foi escrita. Mas se você quiser pegar aquilo e transformar num texto bem maior, fazendo toda uma história, abordando todo o contexto histórico que existe ao redor daquilo ali, ele vai acabar se transformando num conto. É como se, digamos assim, uma comparação bem filha da puta mesmo. Você pegar a crônica, é um resumo de uma história, pegando os pontos principais para você falar sobre a emoção em um determinado momento. E o conto é quando você desenvolve essa história. Você vai tratar da emoção? Vai. Mas você vai buscar contextualizar tudo que existe ao redor, pegar a visão de outras pessoas também sobre aquilo e tal. Então, o conto acaba sendo algo muito mais bem elaborado. Realmente ele vai ganhar uma outra dimensão, né? Enfim, é isso. Terminamos a ideia do neoconcretismo a partir dessas outras tendências presentes nesse movimento artístico do Brasil. Beleza? Valeu, galera. Tchau.